Olá, aqui é o Ricardo Cusiol com outro conteúdo que vai te ajudar a ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Olha só, de nada adianta você ter um super projeto, selecionar os melhores materiais, aplicar as melhores técnicas de design e usar as melhores ferramentas para avaliar se o design que você projetou com o material que você selecionou vão atender às necessidades do seu projeto, se na hora de transformar isso em realidade, algumas condições não são respeitadas. Eu estou falando das condições de processo. Aquelas condições que você regula na máquina para transformar o material que você selecionou na peça que você projetou. É exatamente essa sacada, essa dica que eu vou trazer para você hoje. Um aspecto de transformação de termoplásticos que pode te ajudar a garantir a qualidade dos componentes que você produz. Esse aspecto é a temperatura. A transformação de termoplásticos envolve a aplicação de temperatura. Com isso, os materiais ficam mais maleáveis, se fundem e podem ser conformados na geometria que você projetou para os seus componentes. Com polímeros de engenharia, isso é muito crítico. A temperatura adequada está sempre num limiar entre queimar o material ou ainda ter um material não homogêneo. E os meus clientes sempre me perguntam, Ricardo, como eu regulo a máquina para garantir a temperatura do material? Quais são as temperaturas que eu coloco nas diferentes zonas de aquecimento da máquina para garantir que o material vai ter qualidade? E a minha resposta é sempre a mesma. A temperatura que importa não é a temperatura que você regula na máquina. A temperatura que importa é a temperatura do material fundido. Essa é a primeira forma de avaliar se o material está com a temperatura adequada ou não durante o processamento. A medição direta na massa de material fundido. Você purga o material e insere um termômetro de contato na massa fundida, avaliando a temperatura desse material. Eu vou mostrar um vídeo para você agora. Isso, você está vendo um vídeo dessa medição. Nesse vídeo você pode perceber o tipo de equipamento que é utilizado e a técnica adequada para realizar essa medição. Você insere o termômetro na massa de material fundida e permanece movimentando esse termômetro durante todo o tempo para garantir que você está sempre em contato com o material fundido. Lembra que o material perde temperatura em contato com outras superfícies muito rapidamente. Então, à medida que o material entra em contato com a sonda do termômetro, ele se solidifica. E o material plástico é um isolante térmico muito bom. Então, você tem que manter a sonda se movimentando durante todo o tempo, para todo o tempo encontrar material fundido novamente e aí realizar a medição de temperatura. Eu sempre recomendo que você repita esse processo 2 vezes em sequência para garantir que na primeira medição você aquece a sonda e na segunda você tem a temperatura mais próxima da realidade. Essa é a primeira forma de avaliar a temperatura do material, medindo diretamente na massa. E como é que você avalia? Você compara o valor que você obteve nessa medição com a recomendação para o material que você está usando. No PDF que está junto com esse vídeo, você pode baixar esse PDF clicando no link que está na descrição do vídeo. Eu trago uma tabela com a faixa de temperatura recomendada para as principais matérias-primas que você pode encontrar no mercado. Note que essas temperaturas elas são sempre informadas em faixas de valores. Por exemplo, se você estiver usando um nylon 6,6, a faixa de temperatura recomendada é de 295 a 305 graus Celsius. Essa faixa de temperatura, o material quando você mede deve estar respeitando essa faixa de temperatura. Você vai usar os limites inferiores dessa faixa de temperatura ou os limites superiores dessa faixa de temperatura em função do tempo de residência que você tem na sua máquina, que você tem no seu ciclo. Como é que você calcula o tempo de residência? Você pega a capacidade total de dosagem da sua máquina, divide pela dosagem real que você está utilizando, descontando todas as descompressões e todos os custos que não enviam material para dentro da cavidade do molde. Divide a capacidade total pela dosagem real que você está usando. Multiplica esse número por um valor empírico, que em geral está entre 1,5 e 2, vai depender muito da máquina que você está usando. Para um começo, para ser conservador, você pode usar 2. Então, capacidade total da máquina dividida pela dosagem real que você está utilizando, vezes 2, vezes o tempo de ciclo que você tem no seu processo em segundos, e divide tudo isso por 60 para transformar a realidade, o valor que você tem em minutos. Você vai ter o valor do tempo de residência em minutos. Esse tempo tem que estar entre 3 e 10 minutos. Se o seu tempo de residência estiver próximo dos 3 minutos,
a temperatura que você medir na massa de material deve estar próxima da faixa superior de temperatura que você encontra na tabela. Se o seu tempo estiver próximo dos 10 minutos, a temperatura que você mede no material deve estar próxima da faixa inferior de temperatura que você encontra na tabela. Dessa forma, você consegue garantir que a temperatura do material fundido que você mediu diretamente ali na máquina, diretamente na massa, está adequada para o material que você está moldando. O que pode acontecer se você não respeitar essa faixa de temperatura? E aí a gente vai para a segunda fase. Você pode fazer uma avaliação visual do material que você está moldando. Para as coisas ficarem um pouco mais legais, ao invés de mostrar o material fundido aqui para vocês, eu vou fazer uma analogia com algo que é bem legal, que a gente gosta bastante no dia a dia. Olha esse vídeo. Você está vendo aí um leite condensado sendo derramado numa panela. O material de boa qualidade, ele tem esse aspecto. Um aspecto homogêneo, fluido, liso, livre de imperfeições. Olha esse outro vídeo agora. O mesmo leite condensado sendo derramado numa panela e percebe que tem alguns caroços aí, algumas não homogeneidades. Isso pode representar um material plástico que foi aquecido abaixo da temperatura ideal para o processamento. Esses caroços que você viu podem ser grãos de material que passaram pela rosca da máquina e foram injetados no seu componente. Essas partes não fundidas atuam como impurezas que podem fragilizar a sua peça e tornar as resistências mecânicas do seu componente menores do que eles realmente poderiam ser. Agora, pode acontecer o inverso. Você pode aquecer demais o material, extrapolar aquela faixa de temperatura ou o tempo de residência máximo para o material. E aí o aspecto que você vai ver é algo como isso. Um material fundido que borbulha, gera muitos gases. Até uma forma de você avaliar como ele gera muitos gases e ele forma o tipo de uma espuma é você pegar essa borra de material e jogar na água. A tendência é que uma borra de material que esteja degradada, com baixa qualidade, flutue. Muito bem. Quais são os impactos que isso pode trazer para a sua peça? Eu coloco um gráfico agora aqui na tela, onde você pode ver a influência do tempo de residência e da temperatura nas propriedades, por exemplo, de impacto de um nylon reforçado com fibras de vidro. Você percebe que com temperaturas mais altas e tempos de residência mais elevados, a resistência ao impacto do material diminui. Isso acontece porque o material está sendo degradado, você está quebrando as moléculas do material com excesso de temperatura ou com abuso do tempo de residência do material. Muito bem, você pode perceber que a temperatura é muito importante para a qualidade da sua peça. Se ela estiver muito alta, você pode queimar o material, degradar as propriedades mecânicas do seu material e fragilizar a sua peça. Se ela estiver muito baixa, você vai ter um material não homogêneo, vai gerar imperfeições, materiais não fundidos que atuam como impurezas e também vai ter uma fragilização do seu componente. Agora você tem duas ferramentas, duas formas de avaliar se a temperatura do seu material está adequada. A medição direta e a avaliação visual. Então, vai lá e aplica no seu processo, coloca isso em prática e avalia se as suas condições de processo estão adequadas e vão garantir peças de qualidade. Vou ficar curioso para saber o resultado e coloca os comentários aqui embaixo de como isso impactou o seu processo para eu saber e a gente poder trocar algumas ideias. Se tem algum outro conteúdo que ainda não foi tratado aqui, você queira ver eu falando a respeito, também deixa um comentário e eu vou fazer o possível para gerar conteúdo e atender às suas necessidades. Lembra também de se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, baixa o PDF com todo esse conteúdo e um pouco mais a respeito de temperatura e você vai ser cadastrado na minha lista VIP e vai receber conteúdo exclusivo toda semana. A gente se vê no próximo vídeo, até lá e aguarde seus comentários.